Nós começamos uma nova série de mensagens hoje e eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. De manhã, ouvimos uma mensagem pelo Valdemar sobre da crise à esperança, que é o tema geral da nossa série neste mês. Foi muito boa a mensagem dele, foi um tempo muito edificante. E coube a mim continuar esse tema e vou falar hoje um pouco família. E nós estamos construindo um trânsito, como sair de uma situação e ir para outra. E o tema da minha mensagem é de campo minado a altar de adoração. E às vezes a gente comete alguns equívocos, e eu quero já te preparar quando a gente fala de família. Quando alguém diz assim, chega o mês de maio, vai falar de família, lá vai o pastor falar de casamento. Também vamos falar de casamento. Afinal de contas, é a partir de um casamento, de um homem e uma mulher, que nasce uma família. É assim que nós acreditamos. Mas a gente sabe que existem famílias, hoje em dia, que não tem mais o marido e a esposa. Eu, por exemplo, fui criado numa família em que os meus pais eram separados. Então, quando se falava de família, meu pai era o pai, ele era o pai e a mãe. E eu fui criado pelo meu pai. Existem pessoas sós que cuidam dos seus filhos, existem pessoas que cuidam dos seus pais, existem pessoas que estão viúvas, enfim. Mas a família tem o filho, tem a filha, tem a mãe, tem o pai, tem o tio, tem a tia, tem o irmão, tem o cunhado. Então, veja bem, família é uma pluralidade de papéis. Eu espero que você entenda que eu não estou falando de casamento, embora eu vá usar um casamento como base, como case, para a gente trazer algumas lições de como trafegarmos do campo minado para o altar de adoração. Eu até coloquei aí no boletim os 2 versículos que eu quero ler com vocês, que estão os dois no livro do Gênesis, no capítulo 25. O primeiro está no livro de Gênesis 25, versículo 28. Gênesis 25, 28. Aliás, vamos ler o 27 e o 28. Diz assim: os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Isaque preferia Esaú. Eu vou falar Isaque, vocês vão dizer aquele restinho ali. Isaque, mais uma vez, Isaque, e agora eu vou falar Rebeca, e você vai ler o que está escrito após. Rebeca. Agora vamos para o capítulo 33, versículo 20. Ali edificou um altar e lhe chamou El Elohe Israel. Ali edificou um altar e lhe chamou El Elohe Israel. Até aí, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por esta noite tão linda, em que a Tua presença é perceptível neste lugar. Continue a cumprir o propósito que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. Eu creio que Deus tem cura hoje, de feridas profundas. O único desafio é você submetê-las ao Espírito Santo. Deus não vai tocar onde você não deseja, ok? Aonde você não quer, o Espírito Santo não vai tocar. Mas se você disser, Espírito Santo, eu estou aqui, me toca, estou aberto, estou aberta, estou pronto, estou pronta, Ele vai tocar. Deus não é intrometido, Ele é sensível também à sua vontade. A vontade dEle é que você tenha vontade de permiti-lo tocar, mas Ele não é intrometido. Você está me entendendo? Para falar de campo minado, a gente parte de uma ideia
do substantivo masculino, que significa um terreno onde se instalaram minas explosivas. O campo não nasce minado, o campo é minado. Havia um campo que, certa vez, pessoas vieram com bombas e colocaram espalhadas nele bombas escondidas. Isso foi uma estratégia usada em muitos lugares de guerra, e muitas pessoas, sem saber, estavam andando, não sabiam onde havia a mina, e de repente pisava numa mina e acabava sendo vítima daquela mina. A melhor maneira para eu te explicar campo minado foi retornar a um tempo antigo, e eu quero te mostrar, porque agora eu vou liberar o jogo aqui na igreja, tá bom? Então o João vai me ajudar lá, rapidamente, por favor, e eu quero te mostrar para você entender o que é um campo minado, tá bom? Então vamos ver aqui. Muito bem. Esse é um campo minado. Quem conhece esse campo minado aí, levanta a mão. Veja bem, não aperta ainda. Você não está vendo ali aonde estão as minas, mas existem ali oportunidades, mas existem minas. E às vezes, na vida, a gente não sabe aonde estão as minas. Por exemplo, clica aí. O duro que ele é bom de jogo, hein? Olha lá, não tem nenhuma mina. Tudo bem. Mas vamos clicar de novo. Não tem mina. Vai clicando, irmão, e não ganhe o jogo, por favor. Vai clicando. Você está muito... Vai lá em cima, sai daí. Você quer me prejudicar no meu sermão. Vamos lá. Vai clicando. Ah! Muito bem. Pode sair o campo minado. Isso é um campo minado, um jogo de muita emoção. Só quem teve o seu primeiro Windows sabe do que eu estou falando, no seu PC 486 turbinado. O campo minado é isso, você nunca sabe onde está a mina, mas pode ser que uma hora ou outra você pise nela. E olhando para as famílias, eu tenho percebido que não é difícil identificar um campo minado. A quantidade de crises familiares, a quantidade de divórcios, a quantidade de separações, a quantidade de crises entre pais e filhos, irmãos e irmãs, a quantidade enorme, inclusive, de suicídios. A família está doente. A família está um campo minado. Às vezes, uma palavra faz uma grande explosão dentro de casa. Uma ação parecendo inocente, uma grande explosão. Ou uma falta de ação. Mas as famílias estão doentes. Muitas famílias estão num campo minado. E talvez aqui hoje, algumas pessoas que estão aqui, ou você que está me assistindo aí pela internet, possa estar dizendo, na minha casa a bomba já explodiu faz tempo. Aliás, não explodiu uma não, tem explodido várias. E quando eu olho para o meu lar, o que eu vejo são destroços. Destroços de amor, destroços de ressentimento, de mágoas. Quando eu olho para o meu casamento, eu vejo um casamento destruído. Quando eu olho para a relação dos meus filhos, destruída. Quando eu olho para os meus pais, complicada, para os meus irmãos, enfim. Quantas crises, quantas bombas já explodiram na casa de muita gente. Mas uma coisa que eu tenho no meu coração é que a família é um projeto de Deus, amém? A família é um projeto que Deus instituiu. Ela não foi instituída sociologicamente. Antes de ser uma organização social, a família foi instituída um organismo espiritual, no qual Deus quer revelar a sua glória. A família é o ambiente onde o Criador quis dizer, eu tenho amor para dar. A família é o depósito do amor do Criador. O Criador não criou a família com outro objetivo, a não ser amá-la. E amá-la incondicionalmente, porque é assim que é o amor do Criador. A família carrega no seu DNA a natureza do Altíssimo. Eu até uma vez ouvi um pastor que dizia, né, DNA, não pensando na figura que a gente tem aí dos estudos na biologia, DNA é a divina
natureza do Altíssimo. A família carrega dentro de si a divina natureza do Altíssimo. Quando Deus diz para ele, para o Espírito e para o Filho, a Trindade diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Seja talvez por isso que o inimigo queira destruir e macular a identidade de Deus através da família. Deus escolheu esse ambiente para amar, Deus tem a sua identidade revelada neste ambiente, então vamos sabotá-la, vamos maculá-la. E ao longo dos anos, nós temos percebido o quanto o diabo, Satanás, tem trabalhado na família. Ele tem trabalhado porque ele oportunizou o pecado, e o ser humano caiu na deixa e quis pecar. O ser humano não pecou sem querer. Não vai chegar no céu quando o anjo Gabriel ligar lá o telão de LED dele e Deus falar: manda aí o pecado do Ricardo. Aí aparece um negocinho, eu falo assim: mas isso aí foi um ato falho. Foi sem querer, querendo. Jesus vai falar para mim: está com essa não, rapaz. Você pecou porque você quis, você conhecia a verdade, você sabia qual é, mas você pecou porque você quis. Mas mesmo após a catástrofe do pecado, mesmo após todas as consequências que o pecado trouxe em Gênesis capítulo 3, o Criador continuou com o plano A. Nunca houve plano B na Bíblia, nunca houve. Plano B não existe, só existe plano A, plano de amor. Porque Deus criou a família para ser o ambiente do amor. E só tem plano A, amor, amor e amor. É por isso que o amor permanece, é por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que o amor cobre uma multidão de pecados, é por isso que o amor não falha. E Deus mostra que a família é importante em vários momentos da história. O Senhor usou famílias nas mais diversas formas na história da Bíblia a revelar sua glória. Usou pais, usou mães, usou irmãos, usou filhos, usou avós, tios, primos, usou, porque a família faz parte do DNA de Deus. E Deus quer usar a família para a sua glória. E o ápice disso, eu já disse isso aqui no púlpito e vou só repetir, é aonde Jesus escolhe fazer o seu primeiro milagre. Jesus podia fazer o milagre no culto, numa tenda de adoração, numa sinagoga, num templo que ele erigiria, mas Jesus decidiu fazer o primeiro milagre aonde? Numa família. João capítulo 2. Quando ele vai com seus discípulos para Caná da Galileia, e ali, no mesmo ambiente onde entrou o pecado, Jesus também introduz a sua glória. E é muito interessante, o versículo 11 de João 2, se você tiver como acompanhar, versículo 11 de João 2, olha o que diz. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ou seja, Jesus escolheu uma família para revelar a sua glória. Não importa como está a família, não importa como ela esteja organizada, Jesus quer revelar a sua glória. Obviamente, uma família daquilo que nós já dissemos, da onde ela origina e como ela é fundamentada. E você sabe, você está comigo? E você sabe que a maior crise, a maior dificuldade que a gente tem é aonde? Dentro de casa. Como é difícil viver em família. As nossas crises, elas estão relacionadas ao ambiente do lar. As nossas tensões estão ali. Sabe por quê? Porque é neste ambiente onde nós não usamos máscaras. A gente até tenta, mas a gente não consegue. E por não utilizar as máscaras, a nossa natureza adâmica e edêmica é aflorada. O nosso pecado é aflorado. É dentro de casa que a gente revela de fato quem a gente é.
que a gente pensa, o que a gente sente, como a gente age e como a gente reage. E é dentro deste lar, que um dia foi um campo em flor, que infelizmente muita gente vai ao longo dos anos colocando minas. Vai colocando minas. Minas em alguns ambientes, no coração, nos relacionamentos. Minas, por exemplo, de mágoas. A mina da mágoa é terrível, uma hora ela explode. A mina da ira, a mina da agressividade, a mina da indiferença, a mina do pecado, da infidelidade, da falta de comunhão, vai espalhando. E aí o casal está vivendo, mas está cheio de mina. De repente, sempre é o marido, tá? Estou brincando, mas sempre o marido que cai primeiro, não sei porquê. Aí o marido vai lá e dá uma pisada numa mina e lança uma palavra, e a mulher jogou uma mina de amargura por uma coisa que ele deixou de fazer para ela. E ele pisou, e de repente nisso o que acontece? Você já viu esse filme ou eu estou inventando? Mas quem colocou as minas ali? Fomos nós. E aí quando eu olho para esse casamento de Rebeca e Isaac, eu fico assim extremamente tocado por perceber como esse casamento começou e no que ele se transformou e quais as consequências desse casamento ter se transformado assim aconteceram na vida deles. Deixa eu te dizer uma coisa, conflito não é uma novidade. Quando o Senhor profetizou, tem muita gente que não entende esse versículo, quando está aquela crise ali de Gênesis 3, o Senhor diz para Eva e para a serpente, ele coloca assim, fala para Eva, colocarei inimizade entre você e o seu descendente. Este lhe ferirá, você lhe ferirá o calcanhar e este lhe pisará a cabeça. E depois Deus olha para o Adão e para Eva e diz assim para ela, e você, Eva, vai ter que obedecer este homem. Ali Deus está profetizando algo difícil da gente entender. Conflito, sabe por quê? Porque conflito é herança de pecado. Agora, como se vence o conflito, herança do pecado? Com o Criador, com o amor do Criador, com a ação do Criador, com a presença do Criador. Então, todo ser humano tem conflito. Todo casamento tem conflito, toda família tem conflito, todas as pessoas têm conflitos. Conflito em nossa vida não é nenhuma novidade. Agora, a grande questão é como lidar com eles. Como trabalhar os conflitos. E não permitir que o conflito se torne uma bomba que vai trazer transtornos terríveis para dentro de casa e da família. Temos conflitos internos, externos, pessoais, interpessoais, espirituais, sociais, emocionais, físicos, racionais, intelectuais, enfim. O ser humano é um ser em conflito. O pecado trouxe isso, mas o pecado não tirou de nós a oportunidade de resolvermos o conflito. Porque o Criador disse, eu continuo no plano A, e eu vou continuar amando vocês, apesar dos conflitos, exatamente para pôr fim a eles. E eu só conseguirei pôr fim a eles através do meu amor. Você está comigo? Então é por isso que Deus nos ama, é por isso que Ele nos perdoa, é por isso que Ele é paciente, Ele é benigno, Ele é bondoso, Ele é longânimo, Ele é fiel. Porque são coisas que o Senhor precisa exercitar na nossa vida por causa dos nossos conflitos. Mansidão, paciência, longanimidade, perdão. Tudo isso, qualquer pessoa que está aqui desfruta do Criador. Você é perdoado, você é amado, o Senhor exerce misericórdia com a tua vida, o Senhor é paciente com as suas dificuldades, o Senhor te ama, Ele não desiste de você. Tudo isso o Senhor Jesus faz pela sua vida. Porque Ele te ama. Então Ele sabe lidar com os nossos conflitos. E a máxima é a cruz, a morte, o sacrifício que a gente celebra hoje em dia. E hoje, aqui também. E aí, quando eu olho para esse casamento, eu fico pensando assim, ó, Abrão
ele percebe o filho ficando velho, porque na idade de Isaac, 20 anos mais ou menos ele tinha, já era tarde para um rapaz do Oriente, naquela cultura, casar, já estava quase ficando para titio. O Abraão fica preocupado, manda o seu conservo Eliezer ir buscar uma mulher para ele, e o menino sai com a maior preocupação do mundo. Ele está tão preocupado que ele ora e fala: Senhor, me ajuda, porque eu preciso arrumar uma esposa para esse filho desse meu chefe. Me ajuda, Senhor, me ajuda, que a coisa é difícil. A missão é difícil. E ele vai, ele ora, e ele conversa com Deus. E aí ele chega num lugar e tem as moças lá, e ele olha, vê umas moças bonitinhas e tal. Ele diz: olha, Senhor, aquela que vier com o cântaro e servir água para mim, essa pode ser a mulher do filho do meu Senhor e tal. E Deus ouve a oração dele. E aí vem uma moça linda, Rebeca, e atende ele, serve a água do jeito que ele pediu. Aí ele fica extremamente aleluiado. Oh, glória, ele faz assim, né? E aí ele diz: agora eu volto para o meu Senhor com essa moça linda, maravilhosa, vou ganhar uma promoção, vou ganhar um salário extra. Resolvi o maior problema do meu Senhor, o filho velho dele vai casar. E aí chega o Isaac, olha para ela e começa aquela música de amor. Aquela coisa, agora eu estou ruim da voz, mas senão eu ia fazer um fundo musical aqui, tá bom? E aquela coisa, aquelas estrelinhas, aquelas borboletas e tal. Ela olha para ele olha para ela de longe. E aquele clima, aquele coração. E um vem correndo ao encontro do outro, ele diz: é você. Ela diz: é você. E aí já diz o texto, como eles faziam naquela época, ele já a leva para a tenda da sua mãe, ali ele consuma o casamento. Olha que coisa mais linda do mundo. Love story. Tudo lindo. Campo de flores, campos de oração, fruto de intercessão, clamor diante de Deus. Mas, o que aconteceu? Isaac e Rebeca começaram a colocar minas num casamento que começou tão bonito, tão lindo, e eles próprios foram vítimas destas minas. Olhando para isso, a gente pode perceber que Isaac, ele repete alguns erros do seu pai Abraão. Vamos ver umas minas aí? Você está comigo? Por exemplo, no capítulo 26 de Gênesis, quando Isaac vai para Gerar, e ele vai com a Rebeca, ele fica preocupado com aquele povo. Porque naquela cultura oriental, muitas vezes um nobre que quisesse possuir uma jovem, ainda que fosse casada de uma pessoa com uma classe inferior à dele, ele teria direito. Exceto por alguma situação que o nobre entendesse que não deveria fazê-lo. Então, quando eles vão para Gerar, o Isaac fica com medo de perder a própria vida. Não só perder a esposa, mas perder a vida. E aí o que acontece? Ele chega lá e ele diz assim para Rebeca: olha, Rebeca, nós vamos para lá, você é uma mulher bonita, você é linda, mas é o seguinte, meu amor, nós vamos falar que a gente é irmão, tá bom? Vamos falar que a gente é irmão, e aí eles vão te respeitar, porque vão ver que eu sou seu irmão mais velho e tal, vão cuidar de você e tudo mais. E aí, o que ele introduziu aqui? Primeira mina. Engano. Mentira. Se Deus tem uma promessa para uma família, você não precisa querer mentir ou querer criar uma outra coisa. Deus vai cumprir a promessa. Vai cumprir. E aí, a mentira, ela acaba sendo descoberta, porque um dia o rei está olhando assim, e tem um texto que diz assim, que eles estavam brincando, né? E, na verdade, a palavra brincando, com todo respeito, ele estava acariciando a mulher dele de uma forma que um irmão não iria acariciar. Quem sabe ali num cantinho, com saudade da esposa, ela com saudade do marido, as carícias vieram. E o rei olha e fala: mas aquilo ali não é abraço de irmão, não. Aquilo lá não é brincadeira, não. Aquilo lá é coisa de gente casada. E aí o rei quase
possuiu a Rebeca, e aí ele fala, olha, quase que você trouxe uma tragédia para a minha vida, por que que você mentiu, e etc, e etc. Engano. O engano é uma mina complicada dentro do casamento. E muitos de nós, ou dentro da família, vivemos alguns enganos que nós colocamos ali. Porque o engano, às vezes, traz um certo tipo de conforto. O engano nos aparenta propiciar uma porta de livramento. Isaac nega o que ele deveria afirmar, que ele era uma só carne com Rebeca. Para salvar a sua pele, ele colocou a sua mulher em risco. Ele colocou a sua mulher na vitrine dos desejos dos outros, porque se os homens achavam que ela não tinha marido, eles deviam ter cobiçado essa mulher, feito comentários sobre ela. Isaac expõe a sua mulher, ao invés de protegê-la, ele a expõe. E ele vive uma mentira. A mina do engano. Mas tem mais uma coisinha aí. Sabe qual é a outra mina que entrou junto nesse pacote? O egoísmo. Essa é uma mina que tem feito muito mal para as famílias. O egoísmo. O nosso egoísmo é o nosso grande dificuldade de vencer, nosso grande inimigo. O egoísmo, esse amor excessivo por nós mesmos, pelos nossos desejos, por pensar só em nós, no nosso bem-estar. Olha o que ele vai dizer no versículo 9 do capítulo 26. Olha o egoísmo dele aqui aflorado. Porque eu pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Olha o que o marido vai dizer. Eu pensei que eu podia ser morto por causa dela. Em quem ele está pensando? Em quem ele está pensando? Nele. Ele está pensando nele. Ele olhou a sua mulher como objeto da sua proteção. Ele olhou a sua mulher como objeto da sua proteção. Estava pensando nele. Ele não respeitou a dignidade da sua mulher, ele mentiu. Egoísmo. Você sabe o que mata muitas relações familiares? Pensar na gente. Só na gente, só no nosso bem-estar, só na nossa hora. Tem que ser do meu jeito, tem que ser na minha hora, tem que ser assim, tem que ser assado. Eu tenho percebido que as famílias estão sofrendo isso em todas as esferas. Os pais estão se casando mais velhos. Hoje existe uma estatística que as pessoas estão casando, em média, acima dos 30 anos. E aí, porque eles estão casando mais velhos, porque querem fazer faculdades, pós-graduação, especialização, querem ter uma estabilidade financeira, querem ter condições de formar uma família, comprar sua casa, enfim. Eles também estão tendo filhos mais velhos. E aí, tendo filhos mais velhos, eles têm medo, muitas vezes, já de não tendo tanto vigor, tanto ânimo para cuidar dos seus filhos, de perder os seus filhos. E aí, o que eles fazem? Eles mimam os seus filhos. Desculpa, vou mudar. Eles minam os seus filhos com o sim. Tudo pode. Porque está cansado, o pai já não tem pique, pode isso. Porque pode aquilo. E o que nós estamos vendo hoje? Filhos que mandam nos pais. Uma vez eu ouvi uma frase assim, ó. Nós somos, para nós aqui acima dos 40, tá bom? Nós somos a última geração que obedeceu os nossos pais. E a primeira geração que obedecerá aos nossos filhos. Então, veja bem, nós estamos criando pessoas com problema. Eu rejeito essa afirmação, mas eu tenho ouvido isso. E, infelizmente, tenho visto isso em alguns casos. Egoísmo. Pais que criam filhos egoístas, maridos egoístas, mulheres egoístas. E aí eu escuto assim, por exemplo, muitas vezes, ao longo de tantos anos de ministério. Eu não sinto mais que fulano me atende, me completa, me ama, não me dá, eu não tenho, me falta. E aí a gente esquece da máxima do amor. Tirando a vida em risco,
tirando a integridade física, tirando o que a Bíblia nos ensina que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não acaba. O amor é doador, o amor não é egoísta. 1 Coríntios diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Então, infelizmente, uma relação que acaba por causa de interesses não supridos é uma relação que está doente pelo egoísmo. E o único que pode curar isso é Cristo, porque Ele é o Cristo do amor. Claro que é difícil, gente. É complicado. Tem filhos que falam coisas terríveis para os seus pais por causa do egoísmo, porque não. Tem irmãos que brigam com seus irmãos, estão divididos por causa do egoísmo. Eu estou falando alguma besteira? E olha só, Isaac foi egoísta, ele pensou nele. Ele colocou a sua esposa em risco por causa de si próprio. E tem muita gente perdendo os filhos, a família, o casamento, as coisas, passando pelos dedos, porque a sua vontade não foi feita, o seu jeito não foi feito, porque o outro não fez o que eu achei que deveria, da forma que eu deveria, eu estou perdendo. Infelizmente, eu quero te dizer que não é o inimigo que está tirando a sua família de você, é você mesmo com o seu orgulho. Então, se Deus instituiu a família como a dádiva, não permita que esta mina do engano e do orgulho roube o que o Senhor te deu como dádiva um dia. Alguém disse que o amor de Isaac por Rebeca era muito grande, só era menor do que a sua covardia. Então não tenha medo de crer nas promessas de Deus, ainda que os conflitos sejam extremos e difíceis. Porque se Deus é o Deus de promessa, quantos creem no Deus de promessa aqui? Se Deus é o Deus de promessa, não tem conflito que já não foi vencido na cruz. Não vou te dizer para você que vai vencer. Já foi vencido. O inimigo é vencido. O inimigo é derrotado. E no céu, nós vamos viver em uma grande família. Outra mina. Você está comigo? O medo. O medo é um outro problema dentro da relação familiar. Famílias que vivem o engano, em qualquer esfera. Famílias que vivem o egoísmo. E famílias que vivem o medo. Qual foi o primeiro sintoma de Adão? O primeiro sintoma de Adão, quando Deus diz assim, Adão, onde estás? E aí o Moitinha faz assim, aí ele sai, aí ele diz assim, eu estou aqui. Aí Deus, eu estou vendo que você está aí, mas por que você está aí? Porque eu tive medo. O medo nos bloqueia, o medo nos paralisa. O medo, ele faz com que o objeto que você teme, você rejeite. Eu tenho medo, por exemplo, eu já disse isso aqui várias vezes, de altura. Então, eu não gosto de ficar assim em lugares altos. Aqui está tudo bem, está tranquilo. Mas você não vai me ver fazendo isso aqui num prédio de 5 andares. Eu não vou assim na marquise, ficar olhando, não gosto. Então, o que eu faço? Eu evito. Porque o medo me afasta do objeto do meu medo. O medo faz isso. Se você tem medo, você se afasta. E casamentos de medo, o marido tem medo da esposa, a esposa tem medo do marido, o filho tem medo do pai, o pai tem medo do filho, o genro tem medo da sogra, que não é difícil, tá certo? É brincadeira, obviamente. Mas, veja bem, o medo. E aí o que a gente faz? A gente se fecha. A gente se afasta. A gente se afasta. E a gente não se entrega por medo. A gente não fala por medo. A gente não age por medo. A gente não reage como deveria por medo. E o pior, tem animais que eles só atacam
e ferem e matam, sabe por causa do quê? Do medo. O medo mata. E é por isso que a Bíblia diz que o perfeito amor de Deus lança fora o medo. E aí, do engano, do egoísmo, do medo, vem a outra mina. Você está comigo ou não? A falta de comunicação ou o problema de comunicação. Por quê? Porque se a gente tem todas essas minas, para que a gente vai conversar? Um dia eu ouvi assim, pastor, já entreguei para Deus. Já está nas mãos do Senhor. Eu falei, glória, aleluia. Mas e nas tuas, não pode estar também não? Não. Não falo mais nada. Lá em casa eu sou surdo e mudo, ele disse. Falei, então ok. Então eu só quero te dizer uma coisa. Enquanto você se cala, o diabo brada. Enquanto você se cala, o inimigo grita. Enquanto você se cala, o ressentimento fala. A rejeição fala. A mágoa fala. A dor fala. E daí, vai continuar calado? Pastor. Você está me entendendo? Alguns anos atrás, eu estava lendo uma pesquisa do IBGE sobre as causas de divórcio no Brasil, que tem aumentado muito. E uma das causas em que os consultórios de terapeutas familiares constataram é o problema de diálogo. Não é problema de amor, é falta de comunicação. E aí eu tenho que concordar com o velho guerreiro. Quem não se comunica... gente, me ajuda aí. Quem não se comunica... se estrumbica. Os novos vão procurar no dicionário aí no Google, não agora, o que é estrumbica, que eu também não lembro. Mas comunicação é tudo. Você diz uma coisa, o outro entende outra. E aí o casal só se comunica, infelizmente hoje, na cama, no toque. Tem casal que se dá muito bem no toque. Mas na hora da palavra, não parece o mesmo casal. Não consegue falar sobre um assunto sem chegar numa discussão. E nós estamos vivendo uma crise. Mina da falta de comunicação. Casais que ainda nem se casaram, que não se conversam, se tocam. E de tanto se tocar, no dia que casa, olha para o cara do outro, não sabe o que falar um para o outro. Porque usaram o dom da imposição de mãos, né, antes da hora. Como? E aí, nós vivemos uma crise de diálogo. A gente precisa conversar sem brigar. Você precisa ouvir a opinião do outro, contrária à sua. Eu digo isso sempre. A gente pode divergir, a gente não pode andar em divergência. A gente pode não concordar, a gente não pode andar em discordância. E os casais estão minados por essa falta de comunicação, e eles não conseguem mais lidar com isso, os filhos não conseguem ouvir não dos pais. Os irmãos não conseguem lidar com uma exortação do irmão mais velho, por exemplo. Problemas de diálogo. E aí o que aconteceu com esse casamento? O versículo que a gente leu. Não é um sermão presbiteriano hoje, tá? Não tem 3 pontos, fique tranquilo. Mas aconteceu que um pai prefere um filho e a mãe prefere o outro, o marido prefere uma esposa. Por quê? Porque eles não conversavam. Porque eles se enganaram, porque eles foram egoístas, porque eles tiveram medo, porque Rebeca não falou com o marido o que o anjo falou para ela. Quando o anjo disse que ia vir 2 descendentes, um seria mais forte que o outro, e o mais novo ia sobrepujar o mais velho, o anjo não quis dizer que eles iam brigar. O anjo não falou em nenhum momento que eles iam ter uma crise familiar. O anjo só disse que um ia servir o outro, que o papel seria invertido. E ao invés dela chegar no marido e dizer assim, meu bem, eu tive um sonho,
O Senhor falou comigo, não entendi. Você é um homem de Deus. Vamos buscar a direção de Deus. O que ela fez? Ai, coitadinho desse meu filho. Vai ser um coitado, então eu vou ajudar ele para eu poder, coitado, né? Ele vai sofrer muito na vida. Interpretou errado a profecia, agiu errado em relação à profecia e trouxe problemas para a família por causa disso. Porque aonde tem a mina do engano, aonde tem a mina do egoísmo, aonde tem a mina do medo, aonde tem a mina da falta de comunicação, gera também uma outra mina, a falta de confiança. E uma família que as pessoas não se confiam, é uma família em crise. Eu sempre digo que para a gente construir uma relação, a gente precisa de duas ferramentas. A primeira é a ponte da confiança. A ponte liga um ponto ao outro. Imagina que eu estou aqui e o outro está lá. Para a gente poder conversar e transitar, nós precisamos confiar um no outro. E aí a gente tem que trabalhar bem para construir essa ponte, para que você, quando transitar na ponte, não caia. Eu nunca vi alguém parar na estrada, não exceto estradas muito precárias, num viaduto sobre o rio. Tem aqui no interior de São Paulo uma cidade chamada Avaré. Eu nunca fui na ponte Rio-Niterói, foi a maior ponte que eu já andei. E lá tem uma ponte enorme sobre a represa de Jurumirim. Não sei se alguém aqui já passou por essa represa lá. E eu nunca vi ninguém parando lá os carros para perguntar para alguém, é confiável, posso andar aí em cima? Dá para pôr meu carro aí por cima? Os caras passam, porque eles confiam. Agora, se não confiassem, você ia pegar um engarrafamento enorme, de um monte de gente parada dizendo assim, será que a gente vai? Será que dá para prosseguir? E, infelizmente, em algumas famílias, o trânsito que um dia foi fluente, que a gente trafegava sem perguntar, hoje está assim, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu conto? Será que eu faço isso? Será que eu não faço? E aí qual é o problema? Esse é o grande problema, porque as pessoas não se confiam mais. E aí elas ficam, não desenvolvem. Falta de confiança é uma grande crise dentro da família. Foi isso que aconteceu com este casal. Rebeca não confiava no marido, o marido não confiava na esposa, um irmão não confiava no outro irmão. Uma família em crise. Queridos, isso é um campo minado. E eu creio, de que muitas famílias aqui talvez estejam se identificando. Mas eu quero concluir essa mensagem para dizer, não desista da sua família. Amém? Não desista da sua família. Não desista dos seus. Se um dia essa família foi uma bênção, ela pode ser ainda hoje. Se você ainda a tem, não desista dela. Não desista dos seus filhos. Filhos, não desistam dos seus pais. Não desista. Só tem um plano de amor. Você conhece bem a história, sabe o quanto Esaú e Jacó sofreram, se separaram, quanto Rebeca e Isaac sofreram, não viram seus netos nascerem, quem sabe, não viram o casamento de um dos seus filhos, sofreram. Quantas memórias eles perderam? Quantas memórias? Campo minado. Mas um dia, depois de amargar, Jacó entendeu que ele precisava mudar. E numa batalha intensa do seu próprio egoísmo, no Val de Jaboque, Deus fala com ele. E aí ele tem uma mudança de identidade. Ele se torna Israel. Em Jacó se tornando Israel, Deus muda a sua identidade, o seu caráter, para que ele possa construir um altar de adoração. E o que eu guardo desta família, embora eu tenha falado muito,
do problema é que o fim dessa história não foi destroços de um campo minado, foi um altar construído. Não foi uma família destruída, foi um altar construído. Não foi uma casa despedaçada, foi um altar construído. E por isso Gênesis 33, 20 diz o texto que a gente leu. Ali, falando de Jacó, depois que ele voltou para o seu irmão, eles se reconciliaram, cada um foi para um lado, e ele ficou tão feliz, tão tocado, diz o texto. Ali edificou um altar, e lhe chamou Elohei Israel, que significa poderoso é o Deus de Israel. Mas sabe quem que é Israel? Israel é Jacó. Poderoso é o meu Deus. Minha família passou o pão que o diabo amassou e que nós também ajudamos a amassar. Porque não tem essa não. Tem muita gente que ajuda o inimigo a amassar o pão na sua casa. E aí ele diz, olha, passamos pelo que passamos. Eu sofri, mas o que eu guardo de tudo isso é que eu tenho um altar que eu posso construir. Porque Deus restaurou a minha vida, restaurou a minha relação com meu irmão, restaurou o meu caráter. Deus restaurou tudo. E por isso, Elohá Israel. Deus é poderoso, ou é o poderoso Deus da minha vida, da minha casa. O altar é um lugar de consagração. O altar é um lugar de memória. Quando você olha um altar, é um altar a quem? Por que daquele altar? E a Bíblia, o povo construiu altar para dizer, aqui o Senhor tirou a água da rocha. Aqui nesse monte foi aonde a arca da aliança pousou. Aliás, a arca de Noé pousou e aqui o arco da aliança surgiu. O que você está fazendo, meu irmão? Você está construindo altares ou você continua colocando minas? O que você quer? Destroços ou altares? Nas suas gerações. Eu tenho orado por altares. Não tem sido fácil, difícil. Lutas difíceis, a família é um desafio. Mas eu quero que os meus filhos vivam em cima de um altar e não catando pedaços de um campo minado de destroços. Como é que está a sua vida familiar? Com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com seu marido, com a sua esposa. Seu casamento é um campo minado? Você já desistiu do seu casamento? Vou te dizer uma coisa, se você não divorciou ainda, você não desista não. Deus pode trazer uma restauração. Não desista. Não desista daquilo que Deus te deu. Da crise à esperança. Vou citar o teu exemplo, que é conhecido da igreja, mas eu fiquei muito tocado hoje pela manhã. Já tinha ouvido uma vez, mas hoje foi diferente. Valdemar, quantos anos você tem agora? 31 anos. Hoje de manhã contou o testemunho dele aqui, foi muito emocionante. Para mim foi emocionante. E ele me permitiu contar. Aos 26 anos de idade, esse moço passou em um ano um campo minado terrível. Perdeu o pai, é isso? Perdeu o avô, se casou e com menos de um ano de casado, perdeu a esposa. Aos 26 anos de idade. Que crise, que tragédia. E hoje de manhã nós tomamos a ceia juntos e eu fiquei imaginando que ele tomou alguma ceia sozinho. E como ser humano que é, devia ter dito assim, por que, Senhor, não tenho meu pai, não tenho um avô, não tenho nem a mulher que eu amei. Não tenho filhos. Não tem mais jeito, morreu, acabou, não tinha como voltar. Não tinha como reconstruir esse casamento. Não tinha como reconstruir essa família. Se perdeu. Mas esse moço teve esperança. E teve gente que minou no coração dele a esperança. E talvez foi construído um altar de esperança. E sabe o que foi mais maravilhoso? Vocês podem ficar aqui em pé aqui na frente, por favor? Vocês vão só sentar daqui a pouco. Porque não importa a crise e o conflito, sempre há esperança.
aos 31 anos de idade, pode olhar para a igreja, Deus deu uma esposa preciosíssima, que é a Fabi. E deu uma herança preciosíssima, que é a Elô. Então não desista, porque há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Jamais ele imaginou. Ele pode não ter tido o filho com aquela esposa e nem ter vivido com ela. Mas Deus deu para ele esta. E esta é o altar dele. Pode sentar, querido. Obrigado. E tem gente aí querendo jogar a toalha. Não jogue a toalha. Não diga não para o que Deus disse sim. Porque o que Deus uniu. Não seja egoísta. Não seja medroso. Não seja desconfiado, confie.